Abençoados, você sabia que os sinais da vinda de Cristo Jesus são fatos que já aconteceram? Abençoados, estamos de volta aí com mais um tema polêmico, mas aqui na graça, como sempre, é esclarecedor. Quantos religiosos esperam a volta de Yahshua, Jesus? Todos do sistema religioso esperam a volta de Yahshua, Jesus. Em Lucas 21, 25, 26, 27. E essa passagem aqui, muitos abençoados aí do sistema, aí, nossos irmãos aí do sistema, ficam, com medo desse dia acontecer. E Lucas relata: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, pessoas criam várias teorias, sinal do sol, aparece uma coisa, lá no sol, é o sinal do sol que está falando. Aparece um sinal na lua, às vezes a lua fica vermelha, a lua de sangue, fica essa coisa, esse tradicionalismo religioso, e tudo jogam para esse versículo aqui. Há um tremor na terra, fala que Lucas está falando sobre isso. Angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar. Bramido é voz forte. Essa passagem é toda em figura de linguagem. Bramido é uma voz forte, igual o ressoar da trombeta. É uma voz forte que vai anunciar alguma coisa. O bramido do mar também, em Apocalipse, já mostra que se refere ao Império Romano. E as ondas do mar são os soldados enviados pelo Império Romano. Queria causar todo esse terror, igual essa passagem aqui relata. Homem desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão lá naquele tempo, onde Lucas escreve isso, e Lucas escreve isso próximo de 70. Muitos historiadores aí, teólogos, diz que é depois de 70, mas não, foi antes de 70, porque esse acontecimento que é antes da destruição do templo. O templo foi destruído em 70. Então, Lucas está escrevendo isso antes de 70. Os homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que virão ao mundo. O mundo ali, daquele tempo, onde aquelas pessoas viviam, o mundo ali, daquele país ali, não é o mundo global, não se refere no sentido global, mas o mundo daquelas pessoas que viviam ali, naquele tempo ali, naquele país ali, Israel, ali, Judá. Israel ficava em Samaria, Judá ficava em Jerusalém, o mundo entre eles ali. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu significa a religião da época, era o poder do céu. A lei era o poder do céu. Qual é o poder do céu hoje? Hoje é a graça de Deus. Hoje estamos no tempo pleno da graça. O poder do céu, que é o poder de Deus, hoje é a graça de Deus. Naquele tempo era o poder do céu, naquele tempo, era a lei de Moisés, que ainda estava em vigor, porque haveria ainda o templo erguido, e todos aqueles rituais continuavam, seriam abalados, porque esse evento aqui seria o dia da destruição do templo. E então verão vir
o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Abençoados, ninguém viu Yahushua, Jesus, o Cristo, ninguém viu ele descendo, sentado numa nuvem. É figura de palavra. Nuvem significa juízo. Ele viria em juízo. Se nós procurarmos outros versículos, né, vocês vão ver, vocês vão notar, né, que significa nuvem. Vir em nuvem significa vir em juízo contra Judá, contra Israel e Judá, contra Jerusalém, onde foi, né, que houve esse episódio. Por que Jerusalém? Porque lá ficava o centro do poder do céu, que lá ficava o templo, né, em Jerusalém, o templo onde, segundo eles, era a casa de Deus. Então, os acontecimentos foi em Jerusalém. Então, o Yahushua veio sob nuvem, em juízo, né, com poder e grande glória sobre Jerusalém. Poder e grande glória, porque para alguns seriam glórias, porque, né, alguns seriam lavados com o sabão dos lavandeiros, eu já fiz estudo falando isso, e outros seriam, né, julgados no fogo, queimados no fogo. Um seria julgado com julgamento de fogo e outro seria purificados. Porque o sistema religioso entendem e afirmam que e crê nisso como uma coisa extraordinária que ainda virá acontecer. Porque eles leem somente o texto, principalmente este, e esquece do contexto da história para saber o que está sendo dito realmente nessa história. Numa história não adianta você pegar só uma parte, você tem que ler o livro todo para saber o que está acontecendo. Temos que entender o contexto. E o contexto, vamos em contexto, é mais um pouco para trás. É Lucas 21, 20. E lá em Lucas 21, 20, está escrito: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, olha o que eu falei. Não disse para vocês que isso estava se referindo a um episódio do exército romano invadindo Jerusalém? O mar é o Império Romano, as ondas do mar é os soldados enviados, o sol, que é o poder, que é o imperador. Amém? Tudo isso é figura de palavra. E aqui é bem claro: mas quando vi Jerusalém cercada de exércitos romanos, gregos e aliados, sabei então que é a chegada da sua desolação. Por que virdes? Porque Lucas escreve essa carta em torno de 70, antes do evento que foi pré-anunciado. E ele diz: então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam da cidade. E os que estiverem no campo, que não entre na cidade. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Está agora se referindo às coisas pré-anunciadas pelo profeta Zacarias, né? A cidade seria invadida pelos romanos. Então, Lucas está relatando uma coisa que o próprio Yahushua já havia dito. Os que estiverem na Judéia, fuja, porque o acontecimento será na Judéia. Fuja para os montes. Os que estiverem na cidade, no meio da cidade, saiam da cidade, para não ser pego como prisioneiros, né, para não ser levado a cativos nos cativeiros romanos, gregos e aliados. Se estiverem no campo, não entrem na cidade, fujam para o mais longe possível, né? E
todos esses acontecimentos está escrito aqui, porque são dias de vingança para que se cumpra todas as coisas que estão escritas por quem? Pelo profeta Zacarias, que já havia anunciado isso antes. E ele diz em Zacarias 14:2, eis que vem o dia, diz ao Deus, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque deixaram a palavra para se apegar a bens materiais. E eles perderiam tudo isso, porque eu ajuntarei todas as nações para pelejar contra Jerusalém. Então, por isso que a gente diz que Yahushua, né, Jesus, o Cristo, ele incitou Tito a invadir Jerusalém. Porque Cristo ele já tinha havido anunciado, não ficará pedra sobre pedra não ser derrubada. Então a gente atribui essa invasão a ele. Roma e seus aliados seriam, né, postos a invadir a cidade para que o juízo acontecesse. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, que alguns seriam pegos e levados de cativeiros romanos, mas o restante do povo não será extirpado da cidade, ou seja, extirpado significa arrancado, destruído, ou seja, nem todos seriam destruídos. Amém? Não seria o fim de todos, se referindo aos eleitos. Os eleitos que ouvissem essas coisas iriam se prevenir, então não iriam ser pegos desprevenidamente. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, depois deste evento, a graça se manifestaria em sua plenitude. Estou dizendo naquele tempo, já se manifestou, porque esses acontecimentos já houve. Assim também vós, quando vireis acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto, a graça na sua plenitude. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Geração das pessoas daquela época, geração daquele povo, daquele tempo, daquele aion. Passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Ou seja, tudo seria cumprido, como foi dito. Cumpria todas as coisas anunciadas pela lei e pelos profetas. É isso que Yahushua estava querendo dizer. Que as palavras de tudo que ele anunciou aconteceriam. Amém? Todos esses eventos já se passaram no acontecimento da queda do templo e se encerrou. E Cristo nesse dia voltou e o julgamento dos mortos, dos vivos daquele povo se manifestou. A lei foi revogada e a graça legitificada na sua plenitude. Amém? Espero que ouça mais vezes esse estudo para que entenda melhor isso aí. É uma coisa de grande importância para o nosso crescimento, o nosso conhecimento. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.